Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá você, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando uma nova experiência de comunicação. Essa experiência é o Sindi Mais Forte, um novo podcast do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza. Estamos aqui recebendo, nesse momento inicial, o presidente Eriston Ferreira e o secretário-geral, o Augusto Monteiro, para a gente poder conversar sobre o que é o Sindi Mais Forte e depois tratar sobre eleições de 2024. A gente ainda vai ter um quadro para falar com a nossa experiente advogada, Lidiane Uchoa, e também vamos ter aí uma reportagem dando dicas culturais. Vamos todos, nessa nova experiência, começar o Sindi Mais Forte. E para a gente poder dar esse pontapé inicial, eu gostaria de convidar o Eriston e o Augusto para que eles possam falar, afinal, da onde surgiu a ideia de trazer esse novo produto de comunicação, esse novo material, né, de diálogo entre a sociedade e o sindicato que representa todos os trabalhadores públicos, né, do município de Fortaleza. Obrigado por vocês estarem aqui e vamos começar essa conversa. Então, muito obrigado, Márcio, né, por topar participar do Sindi Mais Forte com a gente. Como você falou, esse novo canal de comunicação com os servidores que surgiu, né, da necessidade, né, de uma necessidade que os nossos filiados e os servidores públicos têm de sintetizar, né, de ter um meio de receber essa informação do sindicato de maneira mais direta, né, com síntese, com uma direção que não fique por uma questão, às vezes, de muitas reclamações que a gente sente de um telefonema que liga, a informação não é completa, e às vezes é uma informação que nem o servidor sabe, né, então é uma novidade que a gente cria aqui no Sindi Mais Forte de apresentar pautas e serviços, né, do próprio sindicato que o servidor muitas vezes não conhece. Então, é uma provocação, é uma síntese, é um canal para que a gente possa sintetizar as informações do sindicato com segurança, transparência, legitimidade, ao mesmo tempo em que a gente, né, faz essa provocação aos nossos filiados e aos servidores, criando aí no YouTube, nos diversos canais, possibilidades aí de ter comentários, críticas, e a gente poder, a partir desse conjunto de informações, construir um direcionamento melhor para o Sindi Forte. Eu queria também ouvir o Augusto. Augusto, você pode nos dizer, a gente está com a ideia, né, de levar esse novo formato de comunicação para os agregadores de podcast, porque o servidor público aqui do município de Fortaleza ele vai poder ouvir, né, ver e ouvir as opiniões dos seus dirigentes, vai receber a informação diretamente, de maneira aprofundada, e a ideia é justamente a gente ocupar esse espaço, né, Eriston e Augusto, esse espaço novo que é o agregador de podcast, que é um espaço onde você vai consumir um produto informativo que vai ser produzido com todo carinho, né, com todo cuidado, para que a opinião da classe trabalhadora seja aprofundada também nos agregadores de podcast, né, Augusto? Olá, Márcio. Olá, Eriston. Queria saudar o conjunto da classe trabalhadora também, conjunto dos servidores e servidoras públicas de Fortaleza. É uma alegria muito grande a gente estar
na diretoria do Sindiforte, essa ferramenta, esse instrumento muito importante da luta do serviço público, dos servidores e do conjunto da classe trabalhadora, e uma grande alegria de nós estarmos inaugurando um novo canal de comunicação para com os servidores, com as servidoras, para com a classe, que é o nosso podcast, né? Que se constitui como uma ferramenta que a gente espera muito interessante, muito agradável, que a gente possa aproximar, a partir dessa nova ferramenta, esse novo canal, mais ainda os servidores dos dirigentes sindicais, do diálogo em relação às pautas das mais diversas categorias. Enfim, a gente vive um momento em que a comunicação ela é essencial, que o diálogo ele é muito importante, e as ferramentas que estão disponíveis aí, como, por exemplo, o podcast, como algo que seja agradável, que seja dinâmico e que os servidores tenham prazer de estar ouvindo, né, e dialogando com a gente enquanto entidade sindical. Queria reforçar para você que está aqui nos acompanhando, é algo muito importante, né? Dê um like, né? Bata no joinha, acione o sininho para notificações, porque esse é o primeiro de muitos. E o Sind Mais Forte, ele vai ter a periodicidade de 15 dias no primeiro momento. Mais tarde a gente pretende, né, dar uma celeridade, trazer informações com um intervalo menor, mas por enquanto é de 15 em 15 dias. Todas as sextas-feiras a gente vai estar aqui trazendo informações da sua entidade sindical para que você se mantenha bem informado, justamente com quem vocês escolheram para ser os seus dirigentes sindicais, né? Muito importante a gente destacar essa disputa, né, essa dificuldade que o sindicalismo sempre teve de conquistar espaço na grande mídia. Então, com as tecnologias e a modernidade de hoje, a possibilidade da gente estar produzindo nosso próprio canal, nosso próprio produto, né, com a chancela, né, do sindicato, abre essa possibilidade. E aí, também, como você fala sobre essa questão dos agregadores de mídias, né, de podcasts, é uma oportunidade também do trabalhador, enquanto está se deslocando, ou dentro do seu carro, ou no transporte público, né, por meio ali do fonezinho de ouvido, você se atualizar sobre a atuação do sindicato. Então, tem esse canal também, além de que a gente espera, né, aqui no Sind Mais Forte, trazer também convidados de outras entidades sindicais para a gente promover a unicidade, né, dos movimentos sociais, para a gente entender e compreender, valorizar o serviço público, né, mostrar a importância e a relevância do serviço público em seus diversos aspectos sociais. É uma nova experiência, então, do Sindiforte, um sindicato que tem uma abrangente representatividade dentro da base dos trabalhadores do Serviço Público Municipal do município de Fortaleza, o maior município do estado do Ceará, a quarta maior cidade do Brasil, e a gente está tentando trazer para vocês justamente a posição da classe trabalhadora em relação a tudo. E para dar o pontapé inicial, né, a essa grande experiência de comunicação nova aqui do Sindiforte, eu queria trazer aqui para a nossa mesa, né, nessa roda de conversa, essa mesa onde o Eriston e o Augusto estão aqui para nos ajudar, um tema que é muito caro para a sociedade como um todo. Afinal de contas, no dia 6 de outubro, a gente vai ter uma eleição. É a eleição municipal. Nós estamos tratando com os servidores e trabalhadores do município de Fortaleza. Então, é muito importante, né, que a gente entenda quem está nesse jogo da disputa eleitoral. E, para isso, eu queria dizer o seguinte: o sindicato, de maneira autônoma, né, e muito corajosa, estabeleceu um documento. O que é esse documento, Edson? Esse documento é uma, né, que a gente dá um nome de carta aberta aos candidatos,
uma ferramenta que nós utilizamos para poder fazer essa provocação aos candidatos. É um documento que ele traz uma síntese, né, uma construção da relevância, da importância do servidor público na prática e no exercício das políticas públicas. Né? A gente fala do serviço público como o profissional que cuida ali da grande maioria dos fortalezenses, né? No caso aqui de Fortaleza, da grande maioria da população da classe média, média mais baixa, né? da grande periferia que consome o serviço público, né? Que é aquele cidadão que vai para o posto de saúde, que é aquele cidadão que procura os hospitais públicos, é aquela população que os filhos estudam nas escolas públicas, é aquela população que utiliza o espaço público, as praças, a mobilidade urbana, o trânsito, que conta com a segurança pública, né? Por exemplo, no caso do município, das guardas municipais, e que precisa muitas vezes precisa de moradia, e que muitas vezes não enxerga, né? Só coloca, né, o gestor, no caso o prefeito e os vereadores, como sendo o feitor, né, o que elabora, mas que na prática quem realiza, quem faz acontecer o serviço público é o servidor público. Né? Então a carta mostra isso para o gestor, que seja qual for a política que ele pretenda fazer para a cidade, as suas propostas, não existe nenhuma proposta de nenhum candidato que não passe pela relação, pelo trabalho, pelas mãos dos servidores públicos. Então, no primeiro momento, a gente coloca essa relevância do servidor público. E depois a gente traz, né, pela nossa experiência que a gente tem das mesas de negociação, das visitas na base, a construção de uma pauta mínima, né, que a gente coloca uma pauta mais geral, onde a gente traz alguns aspectos, né, que a gente pode aprofundar aqui, previdência, assédio moral, né, os planos de cargo, a valorização salarial, todas essas questões que interferem na vida desse trabalhador, que é uma pessoa humana, que, né, tem suas necessidades, tem sua dignidade, que tem que ser respeitado, né, e muitas vezes é mal compreendido pela sociedade, e que precisa ali que o gestor tenha esse feeling de entender que o servidor público precisa ser bem tratado, né, precisa ser respeitado no exercício da sua função, para que a sua própria política pública também reflita positivamente, e a carta é um pouco disso. E aí a gente traz, né, essa provocação para os candidatos, para aqueles que receberam, também dar a oportunidade de se manifestar, né? Caso seja eleito, como seria o posicionamento desse candidato dentro desse documento que a gente encaminhou para cada um deles. E aí já coloco aqui o meu amigo Augusto como um guerreiro de ter ido atrás de cada um desses candidatos, para que a gente pudesse ter o máximo de retorno, né? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né, que trouxeram bons frutos para a gente debater aqui hoje, Márcio. Então, eu queria até, abrindo espaço para o Augusto, deixar bem claro, né, para vocês que estão nos acompanhando, a carta foi produzida pela coletividade da direção do sindicato. A carta foi elaborada, produzida e entregue ao mesmo tempo para todos os candidatos a prefeito de Fortaleza das eleições de 2024. E a gente teve retornos e a gente teve vídeos que foram a resposta desses candidatos à entidade. Nesse sentido, o que ficou decidido e acordado pela direção da entidade e pelo conjunto da produção aqui do Sind Mais Forte foi o seguinte: a gente ia publicar, né, publicizar a participação desses candidatos à medida que a gente recebesse, porque é uma forma de a gente dar retorno, né, da maneira mais honesta possível. Então, a gente agora vai assistir aos vídeos na sequência do envio por parte dos candidatos para esse novo canal de comunicação do
Sindiforte. Em resposta à carta compromisso do Sindifor que foi recebida por mim essa semana, estou aqui gravando esse vídeo para dizer que me comprometo integralmente com o documento, especialmente em relação aos planos de cargos, carreiras e salários das categorias que foram enganadas durante 4 anos por essa gestão, em relação ao IPM Saúde, que não oferece uma condição mínima para atender os servidores municipais, o IPM Previdência de Fortaleza, que hoje cobra 14% dos servidores aposentados, mesmo já com posicionamento majoritário do STF contra essa decisão. Meu compromisso, além de todas essas pautas, é oferecer condições de trabalho digno para os servidores, garantir a segurança no seu local de trabalho, que foi um pedido também do documento, e deixar claro, a partir da eleição, no grupo de transição que vai receber a gestão do município, é uma participação efetiva dos servidores através dos seus sindicatos, inclusive do Sindifor, para de forma transparente já começar o ano discutindo a pauta salarial e todos os compromissos que foram estabelecidos. Muito obrigado, que Deus abençoe com a oportunidade de ser prefeito, peço a vocês e votem 44. Olá, servidores e servidoras do município de Fortaleza. Zé Batista, candidato a prefeito pelo PSTU, e ao meu lado a companheira Malu, que está como vice na nossa chapa. Assinamos agora, na sede do Sindifor, uma carta com as principais reivindicações da categoria. E estamos aqui assumindo nosso compromisso como candidato a prefeito e eleito, iremos atender às reivindicações da categoria. Iremos, em primeiro lugar, revogar a reforma da Previdência, que taxou os aposentados depois de anos contribuindo para a Previdência. Também vamos acabar com as OAS, que na verdade é uma forma disfarçada de desviar dinheiro público para o setor privado. Também vamos atender às reivindicações dos trabalhadores que desde 2017 lutam pelo plano de cargos, carreiras e salário. Vamos atender essa demanda para a categoria. Também queremos nos comprometer a garantir mais segurança nos locais de trabalho e garantir mais concurso público, para que dessa forma os servidores tenham melhores condições de trabalho e a população seja melhor atendida. Vamos juntos! No dia 6 de outubro, vote 16, uma fortaleza para os trabalhadores. Sou Chico Malta, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PCB número 21. Quero aqui publicamente assumir o compromisso com os servidores públicos de Fortaleza através da carta compromisso assinada com o Sindiforte. O serviço público é uma questão essencial para qualquer município, mas para que você tenha um serviço público de qualidade, é necessário que o trabalhador seja valorizado. E valorizar o trabalhador é garantir melhores condições de trabalho, garantir um plano de cargos e salários e carreiras que seja compatível, que seja respeitoso com a classe trabalhadora, é garantir a redução gradual da jornada de trabalho para o servidor público para 30 horas semanais sem redução de salário, garantir a segurança dos trabalhadores em seu local de trabalho e, acima de tudo, garantir um espaço de interlocução e de negociação com a Prefeitura Municipal. Nós vamos acabar com a terceirização no serviço público de Fortaleza, porque isso é uma imoralidade, é uma forma de precarizar o trabalho. Portanto, nós assumimos aqui o compromisso com os trabalhadores e os servidores públicos do município de Fortaleza. Olá, amigos do Sindiforte, passando aqui para cumprimentar toda a categoria, em nome do presidente Ariston e do diretor Augusto, para agradecer também a visita que os servidores fizeram ao nosso comitê e dizer que foi no governo do PT que os servidores municipais foram mais valorizados com a aprovação de 14 planos de cargos e carreira. Podem ter certeza de que na Prefeitura de Fortaleza
farei um governo de diálogo, respeito e valorização da categoria. É assim que o PT faz e será assim com Evandro 13 na prefeitura. Um forte abraço, estamos juntos. Fala, meu povo, tudo bem? Eu me chamo Cindy Carvalho, estou candidata a vice-prefeita na coligação Rede Pessoal e UP. Nós visitamos recentemente a sede do Sindiforte, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais, onde a gente recebeu a carta compromisso da categoria. Esse documento aqui traz uma análise das demandas e elenca as principais reivindicações dos servidores. E com base nesse diálogo, eu e o Técio nos comprometemos a assinar a carta compromisso, assinamos e, caso sejamos eleitos, trabalharemos para garantir a dignidade aos servidores municipais. Os servidores podem contar com nossa candidatura como um verdadeiro instrumento de defesa dos trabalhadores e das suas pautas. Vamos lá, pessoal. Eu sei que foi um pouco demorado, né? Vocês tiveram que ver uma propaganda eleitoral gratuita que o Sindiforte está oferecendo aos candidatos. Todo mundo teve a mesma oportunidade. E eu queria colocar aqui para o meu camarada, o Augusto Monteiro, como você analisa o posicionamento dos candidatos que assumiram compromissos com os pontos estabelecidos nessa carta aberta, Augusto? Beleza, Márcio. Vou pegar um ponto para tocar nessa questão, a fala do Ariston, tá? A gente tem uma cidade como Fortaleza, que tem o maior PIB do Norte e Nordeste brasileiro, tá? Uma cidade com crescimento econômico muito grande e, ao mesmo tempo, uma cidade extremamente desigual, onde parcelas da população têm privilégios e uma parcela muito grande da população não tem nem direitos, quanto mais privilégios. E essa situação só não é pior por causa dos servidores públicos, por conta daqueles homens e mulheres que todo dia estão lá exercendo o serviço público, na educação, na saúde, na assistência social, na limpeza urbana, na segurança, no trânsito, enfim, na saúde, nas mais diversas áreas onde principalmente esses servidores e essas servidoras atendem o conjunto da população e principalmente aquela população mais precarizada que inclusive não pode pagar por um serviço particular ou privado, enfim. Mas esse servidor ele precisa ter dignidade, ele precisa ter boas condições de trabalho, ele precisa ter valorização salarial, ele precisa ter segurança, ou seja, ele precisa ter respeito e ter valorização. Diante disso, a gente acha essencial que no momento que nós estamos, e que nós estamos vivendo uma campanha eleitoral, que nós pudéssemos ouvir o conjunto das candidaturas ao Executivo Municipal e trazer o que eles têm a dizer para esses servidores. Qual a linha que eles seguem? É de valorização do conjunto dos trabalhadores? É de melhores condições de trabalho? Ou é simplesmente uma linha de continuar um processo de privatização e de terceirização, como a gente já tem visto aí no último período, pelo atual modelo de gestão, que, por exemplo, a gente tem aqui em Fortaleza. Então, a gente está dando essa oportunidade para que os candidatos, a gente não pode fugir do período eleitoral e que os candidatos possam estar apresentando para o conjunto dos servidores e das servidoras, esses que precisam ser respeitados e valorizados, o que eles têm enquanto proposta, o que eles têm a dizer enquanto valorização, o que eles têm a dizer enquanto respeito para esses servidores e para essas servidoras. Eu queria agora trazer aqui, né, o Ariston, para que ele possa também dizer, a gente teve respostas, eu acho fundamental as respostas que foram dadas, né? A gente tem bastante claro esse posicionamento de cada um dos candidatos que enviou aqui ao sindicato essa opinião, mas a gente tem também determinados silêncios e não respostas que dizem alguma coisa. O que é que dizem essas não respostas, Ariston, na sua opinião? Pois é, Márcio. A gente estava até conversando antes, né, do podcast, e eu digo que
todos responderam, né? Como você mesmo destacou aí, o silêncio é uma resposta, né? E é preciso saber ler o silêncio. A gente, passando rapidamente aqui uma avaliação, e a gente, claro, deixa muito claro que o Sindiforte não tem partido político, né? O partido do nosso sindicato é a luta e a melhoria de condições de trabalho para os nossos servidores. O servidor é o nosso partido. Então, a gente não defende nenhum dos candidatos, e é muito caro e muito valioso para nós a autonomia sindical, poder bater em tudinho, porque no fim das contas, seja lá quem ganhar, a gente vai ter que lutar contra quem ganhar. Então, nós não defendemos nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar oportunidade igual a todos, como foi feito. Então, todos tiveram a oportunidade de receber a carta, registrar as fotos, como está sendo divulgado aí aqui no podcast, e também gravar um videozinho, que a gente deixou um limite até 3 minutos, mas que a maioria botou um tempo menor, mas respeitando, né, a legislação eleitoral, né, e muitos mandaram, e a gente valoriza isso, inclusive que alguns foram ao sindicato, né, te deram toda essa relevância, essa importância. Isso são sinais que a gente capta na atitude de cada um que respondeu à carta do Sindiforte, né? Outros, a gente teve uma dificuldade maior, né, como candidatos, né, que não responderam, né? O Augusto aqui cumpriu uma missão muito árdua de correr, foi atrás, foi em e-mail, foi no partido, foi nos comitês, procurou o amigo do amigo para ver se alguém conhece, para ver se chega, para cobrar a resposta, e ainda assim não quis responder, né? Por exemplo, o atual gestor chegou a receber o documento, mas, né, por exemplo, a gente pensa que, ao não mandar o vídeo, perdeu uma oportunidade, mesmo que não tenha cumprido um bom papel com o servidor público no último período, mas perdeu a oportunidade de tentar renovar isso, de tentar mudar, mostrar uma intenção de mudar para o futuro, né? O outro candidato também, desses que estão aí mais cotados, né? Também que não respondeu, não chegou nem a receber documentalmente, né? Segurança, né? Mostra um sinal de fechar mesmo, ou de talvez não ter nenhum domínio sobre... É uma empátia, né, em relação ao servidor. Isso, é uma coisa de tentar colocar o servidor público num distanciamento, num medo de se comprometer, né? Às vezes até... Porque, assim, os sindicatos e o servidor público sabem que existe um limite, né, para o que é possível a cada momento, e a gente sempre discute isso com os diversos gestores nas mesas de negociação, mas nada... Nunca é uma, né, dizer que não vai dar nada, nunca é uma opção, nunca é aceitável. E muitos desses que não responderam ao vídeo é meio que estivesse dizendo que não vai ter nada para o servidor, né? A gente entende um pouco dessa forma, né? E já outros, por exemplo, outros candidatos que mal a gente lançou a proposta, no outro dia já estava recebendo, né? Grava o vídeo, coloca... Que se compromete com toda a pauta, né? Tem vídeos aí que o candidato, além de se comprometer com a pauta, se compromete em, já no processo de transição, caso eleito, vai abrir um canal de diálogo direto com os servidores, e a gente vê isso como um sinal de pelo menos, não que a gente ache que vai, ninguém, né, a gente escuta muitas promessas nesse período, não que a gente ache que tudo vai ser realmente cumprido, mas que pelo menos nesse momento vê que o voto, a consciência do servidor público é relevante, né, e valoriza não só os servidores, mas também a iniciativa dos diversos sindicatos, que a gente sabe que não só o Sindiforte, mas vários outros também estão tentando fazer algo parecido para assimilar esse compromisso dos candidatos. Então, a gente faz essa avaliação de que foi muito valioso. Eu acho que os vídeos que foram enviados foram muito, muito importantes, muito importantes. A gente vê aí, né, os candidatos que mostram o que seus partidos, né, suas correntes já fizeram no passado,
né, que mostra que algumas pautas, como, por exemplo, os planos de cargos, já foi realizado em outros tempos, né, por outros representantes do mesmo partido. A gente tem candidato que coloca, né, essa intenção de que, ao assumir, vai, de fato, fazer esse diferencial, todos os planos de cargo, fala da Previdência, mostrando um domínio sobre a pauta que foi colocada, né? A gente vê outros candidatos que foram lá no sindicato, que historicamente, né, da esquerda, que tem esse compromisso com a classe trabalhadora, que a gente sabe que, se for eleito, realmente terá, né, uma postura proativa, progressista, de buscar esse respeito ao servidor público. Então, né, para a gente fechar aqui esse papo, agradecer, de fato, agradecer a todos os candidatos que se manifestaram. O Sindiforte, né, deixa essa mensagem de que, seja lá quem ganhar, nós vamos tentar conduzir essa pauta com muita responsabilidade com a cidade, com os servidores públicos, mas com muita energia, né, com um posicionamento firme de que o servidor público está muito aquém, né, está muito abaixo do que deveria estar enquanto profissional que, como já foi dito aqui, presta o serviço mais duro, né, no que diz respeito lá da ponta mesmo, para beneficiar a nossa cidade, né? Então, obrigado aos candidatos que receberam, muito obrigado aos que enviaram o vídeo, e aos que não enviaram, eu lamento, porque o sinal mesmo que deixa para o servidor é que não vê o servidor como um papel relevante, nem no processo eleitoral, nem no processo de construção de uma cidade mais digna para o povo de Fortaleza. Obrigado, Edson. É bastante potente essa sua fala, quando a gente analisa que é muito importante o posicionamento de uma entidade sindical num período eleitoral como esse, principalmente porque é responsabilidade, né, de vocês, ao longo da gestão, estar ali no dia a dia da administração pública para cobrar que haja o respeito à classe trabalhadora que está prestando serviço. Tanto que, num trecho, né, da carta, a gente tem a seguinte frase: nosso partido é o do servidor e o da melhoria do serviço público. Augusto, o que se quer dizer, né? O que o Sindiforte quer dizer com isso? E como é que a gente aqui no Sindi Mais Forte, no nosso canal, né, no canal de comunicação do sindicato, num canal que vai tentar dialogar mais de perto com o servidor, ele vai essa frase quer dizer. Pronto, valeu, Márcio, muito massa a leitura do trecho. Assim, a gente está dizendo que, enquanto entidade sindical que representa o conjunto dos servidores, nós temos independência, nós temos autonomia e nós defendemos a liberdade sindical da entidade em relação aos governos, tá? O que nós defendemos é a pauta do conjunto dos trabalhadores, com total independência, com total autonomia e com total liberdade sindical em relação a qualquer gestão, seja ela qual for, qual a linha ideológica, inclusive, que tenha essa gestão. Seja lá qual é o projeto que está governando ou administrando a cidade de Fortaleza. Então, isso é a ideia. E quando a gente fala autonomia e independência, é porque nós construímos as pautas, nós construímos as lutas também junto com os servidores, a partir do diálogo e a partir também da iniciativa dos servidores. Nós não podemos negar e deixar de registrar o que foram os 4 últimos anos de gestão municipal. A gestão do atual prefeito Sarto, ela logo no primeiro ano, ela nos impôs uma reforma da Previdência que taxa aposentados, trabalhadores, servidores que trabalharam uma vida inteira, taxa logo esses servidores a passar a contribuir em 14% desde que ganhem acima de 2 salários mínimos. Então, assim, isso é um grande absurdo.
Ao mesmo tempo, a gente viveu nesses 4 anos um grande desmonte no serviço público nessa cidade. Um grande desmonte. Os planos de cargos e salários, que inclusive foram garantidos pelo prefeito que iam sair, inclusive em 2023, oficialmente enquanto prefeito, o Sarto disse que ia reestruturar 4 planos de cargos e salários. 4. Guarda Municipal, Defesa Civil, Gestão Pública e AMC. E até 2020, isso para 2023, e em 2024 não saiu nenhum. E o prefeito a gestão esperou chegar no período eleitoral para alegar que não dava para aprovar os PCCS por conta de lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, enganou os trabalhadores, enganou as entidades sindicais e ainda muitas vezes no debate apresenta mentiras, como, por exemplo, dizer que não aprovou o PCCS da Guarda Municipal porque foi impedido, foi empurrado. Isso a gente entende como algo deliberado de alguém ou de uma gestão que não valoriza os servidores. Mesmo assim, Márcio, a gente precisa ressaltar que nós fomos até o comitê, nós tentamos contato via WhatsApp com a campanha do prefeito Sarto, nós conseguimos sim entregar a carta a um coordenador da campanha que ficou de tentar ver a possibilidade de se marcar uma reunião para que pudesse se assinar a carta, mas a gente ainda está aguardando por essa reunião, já que ela não aconteceu. Tá? Então, assim, a gente mais vai lá, tenta, dialoga e continua a gestão com o mesmo respeito em relação aos servidores e às servidoras. Por outro lado, a gente também precisa ressaltar que nós chegamos também em um determinado comitê central de um candidato, que mandou que nós fôssemos para um outro local para entregarmos a carta, e nós fomos recebidos pelos seguranças. Nós fomos recebidos pelo chefe da segurança, que recebeu a carta, mas não deixou sequer a gente entrar para conversar com a coordenação, para tentar entregar a carta e fazer um registro. E nós pedimos, inclusive, um registro ao chefe de segurança. Dá para registrar aqui a entrega da carta e também foi nos negado isso. Né? Isso foi a candidatura do deputado federal André Fernandes, que nós chegamos a entregar a carta para o chefe de segurança, mas não foi enviado o vídeo e nem também foi marcado nenhuma reunião com o candidato. Então a gente precisa colocar também essas questões, porque os servidores precisam ter essas informações para que possam avaliar o conjunto da obra, né, e ter a liberdade para entender qual o que seria o melhor candidato para o serviço público e para os servidores. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, Augusto Monteiro. A gente gostaria que vocês fizessem um exercício de futurologia, mas muito simples. Como é que o Sindiforte vai atuar a partir de 1º de janeiro de 2025 com o novo gestor? Ou com o mesmo gestor? A gente não sabe o resultado da eleição, afinal de contas. É muito pertinente, né? Principalmente diante dessa sua pergunta, Márcio, e diante de todos esses fatos, né, que aconteceram dentro dessa nossa proposta, da carta, dos vídeos, e a gente entender que a diretoria do Sindiforte ela tem como prioridade conseguir as pautas, conseguir realizar todas essas reivindicações ou o máximo que for possível. A gente sabe que nas mesas de negociação é muito difícil, né? São situações muito difíceis, independente de qual governo seja. A gente, aqui dentro da nossa história, né, da nossa experiência sindical, a gente já passou por Juracy Magalhães, onde a gente tinha muita dificuldade, eram outros tempos, né? O sindicalismo era muito de rua, os meios de comunicação era muito diferente do que é hoje. Depois a gente passou por dois mandatos, né, da Luiziane Lins, na época, e a gente teve, né, muitos avanços no primeiro momento, no segundo encontramos uma gestão muito fechada, depois vieram 2 períodos com Roberto Cláudio, um com Sarto, e toda essa história, a gente teve a experiência de participar de várias mesas, com várias ideologias, com vários tipos de gestores,
E isso é um grande problema que a gente tem da gestão pública, porque por mais que alguns partidos tenham uma ideologia mais forte, menos forte, a gente enfrenta muito o ego pessoal, o ego individual, que muitas vezes foge de um projeto de gestão, né? Sobressai a projetos de gestão. E a gente não, durante um mandato eleitoral de um prefeito, a gente enxerga muito pouco qual a ideologia de gestão, qual o projeto de gestão, né? E aí a gente muitas vezes se esbarra no ego individual, e muito isso está acontecendo isso muito, sabe, Márcio? Que coisas que são possíveis às vezes não acontece por questão pessoal, porque gosta de menos ou mais de categoria A, B ou C. E o Sindiforte tem esse olhar, a gente tem essa preocupação, certo? E agora a gente não foge do principal, que é, da melhor forma possível, conseguir as pautas. E a gente tem como princípio, né, a tentativa do diálogo, no primeiro momento. Nós somos uma diretoria nova, né, o Sindiforte passou muito tempo sobre o comando e a direção de uma pessoa que tem muita história, muitas conquistas, muita luta pelos servidores públicos, mas que a gente está com uma proposta diferente, uma proposta nova, né? A gente não está aqui para avaliar a gestão de sindicato, mas a gente tem essa responsabilidade de, seja qual for o gestor, no primeiro momento nós vamos buscar o diálogo e o convencimento com esse gestor da importância e relevância dessas pautas. É claro que se não encontrarmos os meios de conquistar, de não avançar nessas pautas, a prática sindical ela vai ser utilizada, né, de mobilização, de usar todos os recursos, inclusive esse canal, né, do Sindi Mais Forte, é mais um instrumento de luta, onde a gente vai poder disputar a narrativa e a forma como os gestores vêm mentindo, como o Augusto mesmo falou aqui, o prefeito dizer que não deu plano de cargo por conta de lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma falácia, porque até a última reunião onde foi isso discutido isso, o prefeito podia sim ter feito. Se fosse um propósito do prefeito ter feito, dava para ele ter feito como ele fez com a reforma da Previdência, que fez nos seus primeiros 3 meses de mandato, entrou na prefeitura, com 3 meses já aprovou a reforma da Previdência. Então, para atacar, pode ser rápido. Para avançar na pauta do servidor, passa 4 anos para chegar no final e dizer que foi lei de responsabilidade fiscal, então não cola isso com o servidor, né? Quem quer fazer, vai e faz. É isso que a gente pensa. Então, nós estaremos aqui, seja a continuidade do prefeito Sarto, porque a gente acredita que, né, uma nova gestão é uma nova possibilidade de estabelecer uma nova relação com o sindicalismo e com os servidores públicos. Se for um novo prefeito, a gente já pretende iniciar esse processo dentro do período de transição, né? A campanha salarial desse ano vai começar em novembro, né? Seja com quem for, e o sindicato não pode esperar a boa vontade da transição, dos gestores. Temos uma defasagem de direitos e conquistas muito longa, e que a gente não pode deixar ficar de braços cruzados esperando que as coisas se resolvam, né, na prefeitura. O nosso projeto, nossa pauta, ela é independente de quem ganhe. Então, é nessa linha que a nova diretoria do Sindiforte, né, vai trabalhar. Nosso partido é o do servidor público, como o Augusto falou, e temos total liberdade, não temos vínculo nenhum com qualquer uma dessas gestão, nós temos total liberdade para usar toda a força possível da máquina sindical, digamos assim, da estrutura sindical, para batalhar e lutar por todos os direitos dos servidores. Então, é esse o compromisso que a gente tem aqui com os nossos filiados, com os servidores públicos municipais, e com o serviço público em geral, e com a classe trabalhadora em geral, porque a gente sabe que tudo é interligado, né? Tudo faz parte desse mesmo sistema de disputa de classe, e que a gente
seria um erro a gente achar e se focar apenas nos setores, né? Existe o Sindiforte, é um sindicato que representa a diversidade dos servidores públicos municipais. A gente não pode se focar apenas nas pautas específicas, né? Trataremos das especificidades, mas também teremos como um olhar no futuro a melhoria do serviço público como um todo, a valorização perante a sociedade, e tudo isso os nossos filiados podem esperar dessa nova diretoria do Sindiforte. Obrigado, Eriston. Eu queria abrir espaço aqui para o Augusto fazer suas considerações finais, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco. Boa, Márcio, vamos lá. Eu vou tentar voltar um pouco aqui em relação ainda à entrega das cartas, né? A gente tem 9 candidaturas a prefeito de Fortaleza, tá? Nós tentamos o contato com todas as candidaturas, todas elas, ou de forma presencial, ou a partir de e-mail, ou a partir de WhatsApp, ou de todos os meios. Na verdade, a maioria das candidaturas foi de todos os meios. Teve um candidato que a gente conseguiu enviar os e-mails, mas não tivemos nenhum retorno, e a gente não conseguiu ter telefone ou ter o endereço, que foi o candidato Jorge Lima. E esse a gente não conseguiu enviar a carta. Ou seja, a gente tentou a comunicação com todos os candidatos, né? Um candidato a gente não conseguiu entregar, enviar a carta, a gente enviou e-mails, tentou acesso pelo site e tal, mas não conseguimos retorno para poder enviar. O candidato Eduardo Girão, a gente conseguiu enviar pelo WhatsApp para um coordenador de campanha dele, é um coordenador que cuida da agenda, e ficamos aguardando o retorno para uma reunião, né, para poder fazer o registro da entrega. O candidato Sarto, nós fomos até o comitê, comunicamos pelo WhatsApp, comunicamos pelo e-mail, fomos ao comitê, fomos recebidos pelo coordenador, no caso o senhor Samuel Dias, entregamos e ele ficou de sinalizar uma reunião para a gente poder fazer o registro da entrega e a assinatura lá da carta compromisso, mas não aconteceu. As candidaturas do Capitão Wagner, do Evandro Leitão, do Zé Batista, do Chico Malta e do Técio, que no caso foi representada pela vice, a Cindy. Nós conseguimos reuniões ou com os candidatos, ou com as coordenações, ou no caso do Técio, com a candidata a vice-prefeita. Nós pessoalmente conseguimos fazer a entrega, houve a assinatura dessa carta, e nós conversamos com as coordenações ou com os candidatos, a partir de reunião. E os 5 enviaram os vídeos, tá? As 5 candidaturas enviaram os vídeos, nos quais a gente já exibiu. Então, a gente precisa fazer. Então, a gente quer agradecer a essas 5 candidaturas, candidatura do Capitão Wagner, candidatura do Evandro, candidatura do Chico Malta, candidatura do Zé Batista e a candidatura do Técio, por terem assinado a carta compromisso, por terem reunido com a gente o candidato ou coordenação e por terem enviado os vídeos, o que a gente acha um aceno muito importante, muito responsável para o conjunto dos servidores. Nós estamos muito esperançosos com o próximo momento de lutas, tanto a nível de Sindiforte, em relação à classe trabalhadora, na luta por direitos, nós estamos bastante esperançosos. Por quê? Porque nós já estamos planejando, nós já estamos discutindo o que são as pautas dos servidores e já estamos construindo um planejamento para a próxima campanha salarial. E a gente está vivendo, inclusive, algo muito inédito, né? Que é uma grande sinalização de unidade do conjunto das entidades sindicais. Nós temos o Sindiforte, mas nós temos diversos dirigentes sindicais extremamente valorosos nessa cidade, que fazem parte dos sindicatos específicos dos servidores, e a ideia é que a gente possa planejar, já tem aí um plano de lutas a ser seguido, elaborado por várias entidades sindicais aí que já conversaram com a gente. Estamos aí na possibilidade de fazer seminários para os trabalhadores,
Então, assim, a ideia é que nós possamos fazer uma campanha salarial e uma luta para o próximo período, para a próxima gestão, com unidade entre as entidades sindicais, o que é muito importante, já que, inclusive, nós já estamos planejando e dialogando. E, acima de tudo, a partir dessa unidade, a gente tem condições de construir estratégias para fazer uma mobilização muito grande dos servidores. Porque isso é essencial. É essencial. Nós vamos conseguir avançar nos direitos a partir da unidade e, principalmente, a partir da mobilização do conjunto dos servidores junto às entidades sindicais, onde a gente espera construir muita luta massa para que a gente possa garantir os direitos que temos e poder avançarmos no que seriam direitos que os servidores merecem aqui em Fortaleza. É isso. Eu queria convidar, então, o Edson para fazer uma fala final também, para a gente poder se despedir desse primeiro bloco. Então, é isso. Os nossos filiados, os servidores públicos municipal em geral, né, a direção do Sindiforte, quero agradecer muito aqui a todos os dirigentes do Sindiforte que estamos aqui representando, né, eu e o Augusto, agradecer o Márcio, né, agradecer a toda a equipe de produção aqui, né, da comunicação do Sindiforte, o Haroldo Barbosa, né, nossa diretora de comunicação, a Aldamira, quero todos aqueles que vêm lutando para que o Sindi Mais Forte pudesse se tornar essa realidade hoje, porque é um projeto que a gente tem muito gosto de fazer e que a gente sabe que vai crescer muito, Márcio. Vai crescer muito. A gente vai aprender muito com essa nossa primeira experiência e em breve nós teremos muita informação, né? Em sequência aqui a gente vai ter a nossa querida Lidiane Uchoa, advogada, que está de volta ao jurídico do Sindiforte, né? Uma pessoa de muitas conquistas jurídicas. O Sindiforte é um sindicato que se destaca muito no aspecto jurídico e a gente tem que oferecer, né? A gente buscou oferecer o que há de melhor na cidade, no aspecto jurídico. Então, vamos seguir aqui o programa com as informações jurídicas com a doutora Lidiane Uchoa, mas que não vai ser só isso, né? Essa nova diretoria do Sindiforte, o Sindi Mais Forte, é apenas mais um ponto, né? Mais um diferencial que essa nova diretoria está trazendo com esse propósito de fortalecer a luta e valorizar os servidores públicos municipais. Agradecer aqui também ao Esdras, o espaço aqui, o estúdio, né, que a tendência é que a gente possa cada vez melhorar e oferecer um Sindi Mais Forte cada vez mais bonito, informativo, trazendo a posição da diretoria. Então, vamos saudar aqui esse primeiro episódio e que o Sindi Mais Forte tenha vida longa. Muito obrigado, né, Márcio. Agradecer a audiência dos nossos filiados, dos não filiados, né, da população de Fortaleza, que também tem muito conteúdo para o cidadão, para entender melhor o serviço público, e os não filiados, filie ao Sindiforte, filie o nosso sindicato, que é um sindicato que tem muitos, né, além da luta, né, da história de longa data, de muita luta e conquista com os servidores públicos, também tem uma gama de serviços, uma gama de oportunidades, de preocupação que a gente está trazendo aí para os nossos filiados, tá bom? Obrigado, Márcio. Obrigado você, Edson. Obrigado, Augusto Monteiro. Não sai daí, a gente já volta com mais Sindi Mais Forte. Mais Sindi Mais Forte para você ficar bem informado. Já voltamos. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Sindi Mais Forte. E agora a gente está recebendo a advogada Lidiane Uchoa. Lidiane, muito obrigado por você participar já logo do nosso primeiro episódio, né, desse novo modelo de comunicação, que é o podcast, que está chegando aqui para ficar junto com vocês que estão conosco aqui do Sindiforte. Lidiane Uchoa, seja muito bem-vinda, a gente agradece você estar aqui
Pode se apresentar? Quanto tempo você está no Sindforte? Qual é a sua experiência, né? Como é que a gente começa essa conversa? Boa tarde, Márcio. Eu que agradeço o convite da diretoria do Sindforte e o seu convite para estar participando desse primeiro episódio do podcast do Sindforte. Eu sou Lidiane Uchoa, advogada, sócia do escritório Câmara Uchoa, que atualmente é uma das bancas que presta assessoria jurídica, serviços de assessoria jurídica para o Sindforte, para os servidores filiados ao sindicato. E nós, do Câmara Uchoa, temos uma longa trajetória, história com o sindicato, com os servidores do município de Fortaleza. Eu, particularmente, estou na advocacia dos servidores públicos municipais desde 2008, né, e a maior parte dos advogados que compõem a nossa equipe também vem aí de alguns anos de experiência com a advocacia de defesa dos servidores públicos do município de Fortaleza, e retornamos novamente para o Sindforte com o convite dessa nova gestão de reassumir, junto com outros escritórios, a assessoria jurídica do sindicato. O que seria esse novo momento do jurídico em relação a essa nova gestão? Márcio, desde meados de junho, nós estamos em um processo de transição, um processo de implantação de um novo jurídico no Sindforte. Em junho, a nova gestão decidiu contratar novas bancas, novos escritórios de advocacia para fazer esse atendimento jurídico, essa assessoria jurídica do sindicato e dos seus filiados. Nós, do Câmara Uchoa, somos um desses escritórios, mas nós temos ainda o escritório dos Vasques, que também estão em parceria conosco, o escritório do Dr. Arles Ximenes, também que atua na área sindical, coletiva, junto conosco. Então, a gente está ainda num processo de transição e de implementação desse novo jurídico. Então, algumas alterações e melhorias, inclusive, para o atendimento, para a agilidade dos processos judiciais individuais e coletivos dos servidores, estão em processo de implementação. A gente gostaria, inclusive, de pedir a paciência e compreensão dos servidores, porque um processo de transição sempre implica em mudanças, em informes, em adaptações, mas nós temos certeza que essas alterações e essas mudanças, elas vêm para melhorar, para agilizar o atendimento e o processo dos filiados do Sindforte. A gente tem algumas demandas e a gente tem também alguns processos em andamento. Eu queria que você pudesse nos falar, já que isso tem uma grande repercussão junto à base, a questão dos 14%. Os 14% é uma demanda desde 2021 dos aposentados da Prefeitura de Fortaleza. Porque desde agosto de 2021, Márcio, os servidores inativos, os aposentados e pensionistas, eles não contribuíam para a Previdência, para o IPM Previfor. E a partir de agosto de 2021, com a reforma da Previdência do município de Fortaleza, esses servidores inativos, os aposentados e pensionistas, passaram a contribuir com um percentual de 14% sobre o que excede 2.200 lá em 2021, e esse valor de 2.200, que é o teto para a isenção da contribuição previdenciária dos inativos, sofreu reajustes em 2022, 2023, 2024, e hoje esse teto é em torno de R$ 2.680. Então, para esclarecer, todo servidor que ganha acima de R$ 2.680 aproximadamente, contribui com a Previdência o que excede a esses R$ 2.680. E isso implicou, na prática, em uma redução da remuneração líquida dos aposentados.
Então, existe grande queixa desses servidores, aposentados e pensionistas, por conta dessa taxação desde 2021. Mas a gente tem aí boas notícias para os servidores, porque várias questões relacionadas à reforma da Previdência, que iniciou lá no governo Bolsonaro, com a reforma da Previdência Federal, dos servidores federais, a emenda constitucional 103, mas que os municípios e os estados foram implementando e continuam implementando essas reformas da Previdência para os seus servidores. No caso do município de Fortaleza, isso aconteceu no ano de 2021, e por conta de diversos questionamentos acerca da constitucionalidade de alguma destas normas, o STF está apreciando, está em processo de julgamento de algumas questões, dentre elas a questão da taxação dos inativos. E já houve aí, entre os ministros do STF, maioria para considerar, em relação a essa questão específica dos 14% dos inativos sobre o que excede 2.200 ou 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo, a depender do que estabeleceu cada ente público, mas considerar essa nova regra inconstitucional e entender que os servidores inativos, aposentados e pensionistas não podem contribuir caso tenham remuneração de até R$ 7.780 aproximadamente, que é o teto atual do Regime Geral de Previdência Social, o INSS. Então, o que deveria ser hoje, né, que nós entendemos que deveria ser para os servidores do município de Fortaleza, é que todos os aposentados e pensionistas que ganham até R$ 7.786 não deveriam contribuir para a Previdência Social, não deveriam pagar esses 14%. E os que ganham acima de R$ 7.786 só deveriam contribuir sobre o que excede R$ 7.786. Mas isso não é o que acontece na prática no município de Fortaleza para os servidores aposentados e pensionistas. E por isso o Sindiforte vai entrar na justiça para garantir esse direito para os servidores, porque entende que essa regra específica da legislação municipal, que taxou os servidores aposentados no que excede R$ 2.200, é inconstitucional. Perfeito, Lidiane. É muito importante a gente saber, né, que o Sindiforte está lutando pelo direito, principalmente dessas pessoas que estão vendo uma parte considerável do seu salário, que eles já fazem jus por serem aposentados, tungado pelos administradores públicos, porque é uma coisa muito absurda você taxar aposentado, né? Você contribuiu durante a vida inteira e agora vai ser taxado. Mas para a gente poder dar continuidade a esse bloco, eu queria que você também trouxesse os processos, né? Temos 2 processos importantes em andamento que vocês estão conduzindo. Eu queria que você nos falasse sobre a questão do PIS/PASEP e a questão do Anuente. Márcio, sobre o PIS/PASEP, que tem sido uma demanda bastante procurada no sindicato, especialmente pelos aposentados e pensionistas, pelos servidores que têm datas de admissões anteriores a 1988, o sindicato já iniciou o recebimento de documentos para dar entrada nessas ações. Recebemos documentos de centenas de servidores e seguimos recebendo esses documentos. Nós divulgamos que o recebimento seria inicialmente até 30 de setembro, mas em razão da greve dos bancos, alguns servidores têm relatado estar tendo dificuldade de pegar os extratos e as microfilmagens no Banco do Brasil. Portanto, nós já prorrogamos esse prazo de recebimento até 10 de outubro e, se for necessário, o sindicato vai divulgar nos seus canais de comunicação oficial, Instagram, Facebook, site, nova prorrogação desse prazo. Após o encerramento desse prazo, os jurídicos, esse processo será um processo em parceria com o escritório Câmara e Uchoa
e os VASCs. Então, os advogados irão organizar a documentação e, de imediato, protocolar a primeira ação do primeiro grupo de servidores. Nós já temos uma ação anterior, uma ação coletiva do Sindiforte, que está em trâmite, mas que tem uma tese antiga que ainda não apreciada e não definida pelo Tribunal de Justiça, e nós estamos submetendo ao Judiciário agora uma nova tese, inclusive uma tese que implicaria, né, em maiores valores e melhores benefícios para os servidores, caso acolhida pelo Judiciário. Então, essa ação deve ser protocolada até final de outubro, início de novembro, a depender aí desse final de prazo de recebimento de documentos. A gente está dependendo um pouco aí da greve dos bancos, mas a gente segue recebendo, e o servidor que tiver dúvidas pode entrar em contato com o sindicato pelo telefone, pelo WhatsApp, ou mesmo comparecer na sede do sindicato para tirar as dúvidas e fazer os esclarecimentos necessários. E a questão do anuênio, Lidiane, como que o sindicato e as bancas jurídicas que estão atendendo a entidade estão agindo? Sobre os anuênios, é um processo antigo do Sindiforte, uma ação coletiva, que o Sindiforte, por meio dessa ação, já assegurou a correção dos anuênios de milhares de servidores públicos do município de Fortaleza. Os servidores substituídos deste processo não têm mais anuênios atrasados no seu contra-cheque, mas ainda existem pendências relativos a recebimento de valores retroativos de um grupo de cerca de 7.700 servidores. Depois de um longo processo de negociação com o município de Fortaleza, especialmente com a CEPOG e com a Procuradoria-Geral do município, foi possível firmar um acordo com o município de Fortaleza para o efetivo pagamento desses valores devidos aos servidores. Então, esse acordo contempla cerca de 7.700 servidores. Os servidores foram organizados em grupos de servidores por ordem de idade, para efeitos de ordem cronológica de recebimento. Os servidores com mais idade receberão primeiro, e os mais novos, por consequência, né, receberão nas parcelas mais à frente. Todos os termos do acordo foram ajustados, inclusive a forma de pagamento, que inicialmente seria em folha de pagamento, e uma primeira versão desse acordo, com todos os termos ajustados entre as partes, foi submetida ao juiz responsável do processo. E os termos do acordo, especialmente a forma de pagamento, eram os mesmos termos de acordos anteriores já afirmados nesse mesmo processo coletivo. Mas, infelizmente, o juiz responsável pelo processo não aceitou um dos termos desse acordo, que seria a forma de pagamento estabelecida entre as partes, que seria o pagamento em folha. E foi necessário um ajuste na minuta do acordo em relação especificamente à forma de pagamento que o juiz exige que seja por meio de requisições de pequeno valor ou precatórios, a depender do valor devido a cada servidor. Portanto, o jurídico do Sindiforte já refez essa minuta, os advogados responsáveis pelo processo, e enviou novamente para a PGM. Está dependendo apenas do Procurador-Geral do município, do prefeito, assinarem essa nova minuta, com esses ajustes já acordados, inclusive com a própria Procuradoria-Geral do município, para que a gente possa fazer novamente o protocolo e submeter à homologação do juiz. E, após a devida homologação, os servidores irão efetivamente receber os valores que são devidos. Obrigado, Lidiane Uchoa. Muito bom poder receber você aqui no Sind Mais Forte. Muito obrigado. A gente conversou aqui no Sind Mais Forte com Lidiane Uchoa, ela que é uma das comandantes do departamento jurídico, juntamente com o diretor jurídico, Rodrigo Barros.
Obrigado a todas e a todos, e a gente volta no próximo bloco com informações quentes sobre cultura. A gente vai falar hoje sobre o Centro Cultural do BNB, o Banco do Nordeste, e de lá a gente vai receber a Aldamira e o Anderson. Obrigado, até daqui a pouco. No Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza, você encontra bicicletário, mini palco aberto, caixa cênica, corredor galeria, biblioteca, espaço para shows, galeria Antônio Bandeira, espaço para oficinas e muito mais. No momento, um dos destaques do centro é a exposição Atrás da Grande Muralha, nova arte chinesa e brasileira, que está na Galeria Antônio Bandeira e fica em cartaz até o final de setembro. Trata-se de uma exposição coletiva, reúne artistas da pouca conhecida arte contemporânea chinesa em diálogo com os artistas brasileiros. Já na biblioteca você encontra um acervo de livros, revistas, jornais, mapas e etc. A biblioteca possui sala de leitura e um espaço infantil. O CCBN Fortaleza possui uma programação gratuita com diversas atrações para adultos e crianças e funciona de terça a domingo. O acesso de pessoas com mobilidade reduzida se dá por uma entrada na rua General Bezerril, 237, no Salão de Exposição. O Centro Cultural Banco do Nordeste está localizado na Rua Condideu, 560 Centro. Veja a programação completa no perfil do Instagram, @ccbn_Fortaleza. Em breve voltaremos com mais dicas interessantes no nosso Sind Mais Cultura. Até mais! É isso aí, pessoal. Estamos encerrando agora o seu Sind Mais Forte. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos uma vez a cada 15 dias, nas sextas-feiras, para que você possa acompanhar melhor. Gostaria de convidá-los a assistir no nosso canal do YouTube ou a ouvir no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima edição. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Toda sexta-feira no canal do Sindforte do YouTube e nos principais agregadores de podcast um episódio novo. Sind Mais Forte.